Bom, pessoal, a gente terminou na semana passada o assunto dos lipídios, né? Então, aqui na disciplina de Química de Alimentos, a gente já falou sobre água, já falou sobre carboidratos, já falou sobre lipídios, e agora a gente vai falar sobre o último macronutriente que a gente tem, que são as proteínas. E a aula de hoje é sobre as propriedades e a estrutura das proteínas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que as proteínas elas desempenham um papel central nos sistemas biológicos. O que isso quer dizer? Elas podem atuar como enzimas, catalisando as reações que acontecem em todo o nosso metabolismo, e no metabolismo de vegetais e animais, enfim, da matéria-prima alimentícia e também dos nossos sistemas biológicos. Também existem as proteínas que fazem função de estrutura, como por exemplo o colágeno. O colágeno é uma proteína que ela é muito abundante nos tecidos jovens, e quando os tecidos começam a envelhecer, a gente começa a perder a capacidade de sintetizar colágeno e armazenar colágeno. Então, pessoas mais velhas vão perdendo colágeno e vão perdendo firmeza da pele. Por isso que a pele das pessoas mais velhas é mais enrugada do que a pele das pessoas mais jovens. Outra função das proteínas são as proteínas contráteis. Aqui, como exemplo, a miosina e a actina. A miosina e a actina, elas são proteínas do músculo. E elas têm a capacidade de contrair, por conta delas que a gente consegue movimentar os nossos músculos, elas contraem e expandem. Então, e fazem parte da matéria-prima dos nossos produtos de origem animal, porque as proteínas musculares, elas são músculo enquanto elas estão no animal que está vivo, e após a morte do animal, ocorrem alguns processos bioquímicos que fazem com que elas se tornem o que a gente chama de carne. Né? Elas também têm função de hormônio, então a gente tem os hormônios que funcionam em todo o nosso organismo, tem estrutura proteica, a insulina, que é fundamental no metabolismo dos carboidratos dentro do nosso organismo, faz parte do processo de produção de energia, o hormônio do crescimento, que todos nós produzimos desde que nascemos, e todos os indivíduos saudáveis produzem, e a gente para de produzir, os homens param de produzir ou reduz muito a produção ali aos 18 anos, e as mulheres começam a diminuir a produção até cessar a partir da primeira menstruação. Então, o hormônio de crescimento também ele vai ter seu papel, e ele tem uma estrutura proteica. E também nós temos a função de proteínas transportadoras, a função de transporte, a hemoglobina, que é a proteína que a gente tem dentro do sangue, que carrega oxigênio por todos os lados do nosso corpo para que a gente possa viver. Né? O oxigênio ele tem papel central nos nossos processos biológicos, então a hemoglobina, ela dentro do sangue, ela carrega esse oxigênio por todo o nosso organismo. Também os anticorpos são proteínas, e aí a gente tem, como exemplo, as imunoglobulinas, que são anticorpos produzidos até no leite materno, né? Mas tem em outros momentos do nosso corpo pode produzir anticorpos. Tem as proteínas de armazenamento, como, por exemplo, a albumina do ovo, as proteínas que estão nos grãos. Então, as plantas que têm estrutura proteica, os grãos que têm a parte de proteína, essas proteínas elas são utilizadas pela própria planta para poder produzir uma outra planta. Então, se a gente deixar em vez da gente pegar a semente de lentilha ou a semente de soja para industrializar, se a gente deixar essa semente na natureza, ela vai originar uma nova planta, e para que ela origine uma nova planta, ela precisa dessas proteínas para fazer todas as funções biológicas necessárias para o desenvolvimento dessa semente, virar uma muda, uma planta, enraizar e fazer todo o ciclo de vida dela. A albumina do ovo, a mesma coisa.
apesar da gente consumir a albumina do ovo quando ela ser uma proteína nutricional para nós quando a gente consome o ovo, se você for pensar na função do ovo, que é um embrião de uma ave que vai se desenvolver ali dentro e virar um filhote, vai nascer daquele ovo, né? Vai virar um filhote de que a gente come mais a galinha, né? Um pintinho. Então, essa albumina, essa proteína, ela vai ser uma proteína que vai nutrir esse embrião para ele se desenvolver e se tornar um pintinho. Elas são chamadas de proteínas de armazenamento. E, por último, tem as proteínas protetoras, que têm função protetoras, que produzem alergias na gente. Elas são protetoras porque elas são protetoras das plantas. E aí, acaba que, como elas têm essa função protetora, algumas pessoas desenvolvem problemas alérgicos com elas. Então, a gente tem a proteína do glúten, que tem uma doença chamada doença celíaca, que é um problema muito grande para quem tem doença celíaca, não pode com glúten. Se a gente pegar a lista de alergênicos determinada pela Anvisa, que tem que constar no rótulo dos alimentos que contém aquele ingrediente lá, a gente vai ver que os alimentos, em sua grande maioria, são os alimentos proteicos. Então, frutos do mar, crustáceos, hoje eu estou enrolando a língua com R, né? Só falta falar problema agora. Frutos do mar, crustáceos, provocam bastante alergia, e são alimentos proteicos. Amendoim, castanha, oleaginosas no geral, são alimentos proteicos também, tem alta quantidade de proteína. O leite, quando a gente fala em alergia do leite, a gente não fala da lactose, que a lactose ela é um carboidrato, então a gente fala da caseína, que é a proteína do leite. Então, quem tem alergia ao leite, normalmente tem alergia à caseína. A caseína não é a única proteína que tem no leite, mas é a que mais produz alergias. E então, só para vocês terem uma ideia, eu listei aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções que as proteínas podem ter nos sistemas biológicos. Então, por isso que elas têm papel central. A gente fala que elas têm papel central nos sistemas biológicos. Todas as proteínas, basicamente, são proteínas alimentares. Dessas que a gente falou ali, quando elas estão no ambiente, dentro do metabolismo delas, elas agem conforme a sua função. Mas quando a gente transforma esse ambiente num ambiente de matéria-prima para os alimentos industrializados, ela também vai ter a função depois de nutrir quem comer aquele alimento. Então, a definição das proteínas alimentares são aquelas que apresentam fácil digestão, que são atóxicas. E quando a gente fala atóxicas, é atóxica no sentido de indivíduos saudáveis. Aqueles indivíduos que têm alergias não entram nesse grupo. Uma coisa que é tóxica, ela seria tóxica para todos os indivíduos, e não só para aqueles que têm alergia. Então, fácil digestão, atóxicas, adequadas no aspecto nutricional, funcionalmente utilizáveis em produtos alimentícios. E quando a gente fala em funcionalmente utilizáveis em produtos alimentícios, a gente pode estar falando daquela proteína que é colocada ali para aumentar o valor nutricional, daquela proteína que é adicionada para sustentar uma espuma, ou para formar uma espuma. Também a gente pode adicionar uma proteína com uma função específica, disponíveis em abundância e cultiváveis por agricultura. Então, aqui a gente tem os alimentos proteicos mais convencionais que a gente conhece. Nós temos o leite, que não precisa ser só leite de vaca, o leite de cabra, o leite de búfala, o leite de diversas fontes Deixa eu pegar o marcadorzinho aqui. De diversas fontes, o leite pode vir, é um alimento proteico. As carnes, de uma maneira geral, aqui tem uma representação de uma carne de boi e de frango, mas os peixes,
os crustáceos, o porco, né, o suíno, o carneiro, coelho, enfim, o que se consome. Os ovos são fontes de proteína, os grãos são fontes de proteína, então os cereais ali como o trigo, o arroz nem tanto. Arroz, nem o integral tem muita proteína. O integral tem mais fibra, mas ali o trigo, ele a aveia tem proteína, e as leguminosas, né? O feijão, a ervilha, a lentilha, a soja, eles são considerados alimentos proteicos. Aí tá faltando aqui o cogumelo, que também dizem que é a carne do vegetariano, né? Da pessoa que não consome produtos de origem animal, ali acaba consumindo cogumelo para substituir, porque ele também tem uma quantidade grande de proteína. Lógico que excluindo a quantidade de água que tem nesses alimentos, né? Porque, no leite, por exemplo, a gente tem... Não, eu não sei qual é a porcentagem de proteína no leite, mas a gente tem muita água, né, no leite. E mesmo assim, ele é considerado um alimento proteico, porque ele tem uma quantidade de proteína, levando em consideração quando a gente retira a água desse alimento. Então, assim, a estrutura proteica ela é construída na base de aminoácidos. Então, a unidade elementar de uma proteína é um aminoácido. Esses aminoácidos, eles são 21 aminoácidos diferentes. Existem no mundo 21 aminoácidos diferentes. A combinação desses 21 aminoácidos ligados entre si faz a proteína. E o nome da ligação de aminoácido com aminoácido se chama ligação peptídica. Outra característica das proteínas é que as proteínas são moléculas grandes. Acho que tem alguém querendo entrar na sala, só um minutinho. Pronto, vamos voltar lá. Então, eu estava falando que as proteínas elas são moléculas grandes. O tamanho delas varia de 10.000 a milhões de Daltons. Então, a gente tem, dentre ali, proteína, carboidrato e lipídio, que são os macronutrientes. Não vou nem falar da água, que a água é composta por 3 elementos só. Por 2 elementos, na verdade, né? 3 átomos. São as proteínas, comparando com carboidrato e lipídio, as proteínas são as maiores moléculas. E elementarmente, as proteínas são constituídas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, nessas porcentagens apresentadas aqui. Então, de 50% a 55% das moléculas de proteínas são carbono, 6 a 7% é hidrogênio, 20 a 23% é oxigênio, 12 a 19% é nitrogênio e 0,2 a 3% é enxofre. Então, essas porcentagens elas vão variar, né, conforme quais aminoácidos fazem a composição da proteína. Essa é a carinha do aminoácido. Então, ele tem um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, ligado a um hidrogênio, a um grupo carboxílico, a um grupo amino e ao que a gente chama de grupo R. Esse grupo R, ele vai ser o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, todo aminoácido tem o carbono alfa ligado num grupo carboxílico, num grupo amino, num hidrogênio e neste grupo R. Esse grupo R pode ser um hidrogênio, pode ser outras coisas também, tá? E é aqui nesse grupo R que a gente vai diferenciar quem são os aminoácidos. A ligação peptídica, ela é uma ligação que une 2 aminoácidos. Então, aqui eu tenho um aminoácido
com um grupo R1 e aqui um aminoácido com um grupo R2. Ou seja, esse aminoácido aqui é diferente deste aminoácido aqui. Com a perda de uma molécula de água, eu vou ter... Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter a união do nitrogênio com o carbono do grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxílico do outro aminoácido. Então, eu vou perder um oxigênio aqui, um hidrogênio aqui, e eu vou perder um hidrogênio aqui. E aí, a molécula de água saiu, né? H2O, vai sobrar um C dupla O aqui, que vai se ligar, a quarta ligação do carbono vai se ligar aqui com o nitrogênio. O nitrogênio perdeu um hidrogênio, então vai precisar de uma ligação aqui. E ele vai formar essa ligação aqui. Então, essa aqui é a ligação peptídica. Tá? É o grupo carboxílico se ligando ao grupo amino do aminoácido do lado, gerando uma molécula de água. Essa ligação peptídica vai gerar um resíduo 1 e um resíduo 2. Então, quando o aminoácido ele não está isolado e sim está ligado a outro aminoácido dentro das proteínas, a gente já não chama mais ele de aminoácido, a gente chama ele de resíduo. Tá? Então, esse aqui é o resíduo do aminoácido 1, esse aqui é o resíduo do aminoácido 2. E aí, a composição dos aminoácidos na proteína que vai influenciar as propriedades funcionais do alimento e seu comportamento durante o processamento. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar na proteína que está ali na carne. No geral, acontece a desnaturação proteica da proteína da carne entre 57 a 75 graus Celsius. A desnaturação proteica é uma desestabilização da estrutura da proteína, fazendo com que a matéria-prima perca água, né? É por isso que quando a gente está fritando um bife, cozinhando um frango, enfim, cozinhando a gente não enxerga isso porque ele está em volta da água, mas quando a gente está fritando um bife ou refogando um peito de frango ou coisa assim, a gente vê saindo líquido de dentro da carne, né? Seja do frango, seja da carne de boi, seja quando está fazendo uma carne moída também, começa a soltar suas águas, é porque chegou numa temperatura que vai desnaturar as proteínas da carne e desestabiliza a estrutura da matéria-prima, fazendo ela soltar água. E essa proteína, que tem determinados aminoácidos ali dentro, ela vai, por conta dessa quantidade de determinados aminoácidos e da sequência que eles estão posicionados na proteína, eu vou ter essa desnaturação nessas temperaturas. Já quando a gente compara com a proteína do leite, que é a caseína, e a gelatina, que é a proteína extraída do couro do boi, a gente pode aquecer elas até 100 graus Celsius, que ela não desestabiliza. Ela não desnatura. Então, o que faz com que um tipo de proteína aguente uma maior temperatura que a outra? É a sequência dos aminoácidos na proteína e quais aminoácidos estão ali. Então, é única. A proteína acaba sendo um elemento único. Então, quando a vaca está produzindo leite, o mecanismo de produção do organismo da vaca, que produz a proteína do leite, a caseína do leite, vai obedecer determinado mapa, que vai pegando as pecinhas dos aminoácidos e montando ela de acordo com o que ela precisa para ela se tornar uma caseína. Ao mesmo tempo, o metabolismo da proteína do músculo daquela vaca, que está produzindo o músculo dela para coxa, para os cortes de carne, para o corpo dela, para ela viver, para ela parar em pé, vai ter um gabarito lá que ela tem que colocar aquele aminoácido, depois aquele outro aminoácido, depois aquele outro aminoácido e assim por diante. Tá? É como se obedecesse, é o código genético para produzir aquela proteína. Tá? E isso, o nosso organismo está repleto de mapas para produzir tudo, né?
o nosso, dos seres vivos, das plantas, dos animais, enfim. Agora eu quero apresentar para vocês, gente, quais são os aminoácidos, os 21 aminoácidos que existem na natureza. Vamos começar com o grupo dos aminoácidos alifáticos. E o primeiro aminoácido é a glicina. A glicina é o aminoácido mais comum que tem, porque o grupo R da glicina é um hidrogênio. Ele é o menor aminoácido que tem, ele é o mais comum. Então, aqui eu tenho o grupo carboxílico, aqui eu tenho o grupo amino, e aqui eu tenho o grupo R. E todos os grupos R desses aminoácidos estão demonstrados aqui na parte de baixo. A alanina já tem, o grupo R da alanina é um CH3. O grupo R da valina já é um CH, CH3, CH3. O da leucina, ó, é CH2, CH, CH3, CH3. O da isoleucina é CH, CH2, CH3, CH3. Tem a mesma quantidade de CH3, né? 2 CH3, um CH2 e um CH. Só que eles estão em posições diferentes, então isso faz esse aqui ser a leucina e esse aqui ser a isoleucina. A prolina já tem o seu grupamento R diferente e ligado também no nitrogênio do grupo amina aqui. Aí o outro grupo, os aminoácidos aromáticos e os aminoácidos básicos. Os primeiros aminoácidos aromáticos é porque eles têm no grupo R deles um anel aromático. Um, pelo menos, né? Então, aqui a gente tem a fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido que a gente encontra em refrigerantes do tipo cola. E ela é muito alergênica. Existe uma doença que agora que eu acho que o nome é o nome da pessoa que possui a doença é fenilcetonúrico. Fenilcetonúrico, eu acho, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o nome da doença, talvez seja fenilcetonúria. Dá um Google aí, gente, quem estiver assistindo a aula pelo computador e com o celular na mão. É uma doença que a pessoa não pode ter contato com a fenilalanina. E aí é obrigatório, em todo o rótulo dos alimentos que contém fenilalanina, está escrito que contém fenilalanina. A tirosina, esse aqui é o grupamento R da tirosina. O triptofano, esse aqui é o grupo R do triptofano. Aí os aminoácidos básicos, que eles são classificados como básicos porque o pH deles, das proteínas que tem mais desses aminoácidos, é mais básico. Então, aqui nós temos a lisina, a arginina e a histidina. Esses são os aminoácidos básicos. E temos os ácidos e temos os aminoácidos do grupo amida. Então, os aminoácidos ácidos são o ácido aspartico e o ácido glutâmico. E do grupo amida, temos a asparagina e a glutamina. Quem aí é marombeiro e gosta de ir para academia, já ouviu falar do consumo da glutamina. Existem evidências científicas do benefício do consumo da glutamina para as pessoas que têm problemas no intestino, problemas digestivos no intestino. Se tem evidência para quem malha e ganha peso, eu não sei. Mas para pessoas que têm problemas, síndrome de intestino irritável, ou coisas assim, a glutamina ajuda bem na recuperação dessas pessoas. Tem mais aminoácidos, gente. Tem a serina, que são os aminoácidos hidroxilados, a serina e a treonina. E os sulfurados, que tem enxofre, que é a cisteína, a metionina e a selenocisteína. Então, esses são os aminoácidos. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais. Esses são os 21 aminoácidos, estão apresentados eles para vocês.
Vocês não precisam saber eles de cor, mas é importante que vocês já tenham ouvido o nome deles, que um dia alguém chegue para vocês e fale, não sei o que da treonina, você sabe que a treonina é um aminoácido, tá bem? Faz parte de cadeias proteicas. Quando a gente ingere proteína, a gente vai o nosso organismo, a nossa digestão vai quebrar as proteínas em aminoácidos, e são os aminoácidos que vão passar para dentro da nossa célula. Aí o nosso organismo pega esses aminoácidos, que são pecinhas, e aí faz a estruturação das proteínas. Tem até uma polêmica bem grande em relação ao consumo de colágeno, porque o colágeno, ele é uma proteína, ele não é um aminoácido, né? Então, ele é uma proteína que contém vários aminoácidos dispostos em uma determinada ordem que faz ele ser chamado de colágeno. Quando a gente ingere esse colágeno, o nosso organismo vai pegar esse colágeno, ele vai quebrar em aminoácidos, nesses todos que a gente falou aí. Talvez essa proteína não tenha todos os aminoácidos, tenha mais de um, menos de outro, tenha algum e não tenha outro. E aí o nosso organismo vai absorver, o nosso intestino vai absorver esses aminoácidos, que são moléculas menores, para poder entrar dentro da célula, para fazer parte da produção de proteína pelo nosso organismo. E aí o nosso organismo vai pegar essas pecinhas e vai montar daquilo que a gente está precisando. Então, digamos que a pessoa ingeriu colágeno para ficar com a pele mais firme, mas ela malhou bem na academia e ela vai precisar de proteína de actina e miosina, ela vai precisar de proteína para reconstrução muscular. Ou que ela está com uma gripe e ela vai precisar produzir anticorpos. Ou que aquela pessoa tá... O que mais que pode acontecer? Agora não me veio a cabeça. Mas, enfim, se o meu organismo não entende que eu preciso produzir colágeno, ou se eu estou, por exemplo, grávida, e aí eu preciso produzir a minha criança, meu organismo precisa construir uma criança, um feto, transformar aquilo num bebê. Então, esse colágeno vai todo para o bebê. E ele não vai no formato de colágeno, ele vai no formato de aminoácidos, que vai ser, as pecinhas vão ser juntadas e vão para onde o corpo está precisando. Se o corpo está precisando de colágeno, com certeza parte do meu organismo vai transformar esses aminoácidos em colágeno. Mas não existe nada que a gente diga para o organismo e fale assim. Não existe nada que diga assim, ó, esse aqui eu tô tomando, você manda lá para minha pele. E manda para a pele debaixo do olho, que é onde está mais molinha. Então, esse aqui é para o colágeno. Este aqui é para o músculo, que eu vou malhar e eu quero ficar com o meu braço grande. Esse aqui entendeu? Então não tem isso. Quando a gente ingere uma proteína, a gente não consegue dizer para o nosso organismo, ó, essa aqui é para você fazer colágeno, né? Então, meninas, que normalmente são as meninas que tomam colágeno, se vocês estão tomando colágeno, vocês estão jogando o dinheirinho de vocês fora. Sinto dizer, mas isso não vai acontecer. Diferente da glutamina, né, gente? A glutamina, a evidência científica, ela é em cima do aminoácido, e é ele que vai ser ingerido, é ele que vai entrar no nosso corpo. Mesmo que eu retire de outras proteínas, a glutamina vai entrar no nosso corpo não é a proteína desmanchada que vai ser absorvida, é o próprio aminoácido. Então, se é relacionado ao consumo do aminoácido específico, aí a gente pode dizer que funciona. Outra questão, gente, é a polaridade dos aminoácidos. Então, os aminoácidos polares, eles têm uma cadeia lateral hidrofílica e eles ficam localizados na superfície da proteína. Eu já vou explicar a estrutura proteica para vocês já vão entender o que é a superfície da proteína e o que é interior da proteína. Então, eles
ficam ali na superfície da proteína sem carga, apresentando grupos funcionais neutros e polares, capazes de estabelecer pontes de hidrogênio com moléculas apropriadas como a água. Então, é por isso que a proteína ela é solúvel na água. Porque parte dos aminoácidos que tem essa característica dessa cadeia lateral polar, eles se posicionam, a proteína se dobra de uma forma que essa cadeia lateral ela fique para fora, na superfície, para que as proteínas sejam solúveis em água. Então, esses são os grupos que tornam as proteínas polares, né? Uma hidroxila, um CONH2 e um SH aqui, que a gente encontra na serina, treonina, tirosina, na asparagina, na glutamina e na cisteína. Então, são esses 6 aminoácidos aqui que têm caráter polar. Os aminoácidos que têm caráter não polar, eles acabam se movimentando dentro da proteína para ficar internamente na proteína, porque o não polar ou apolar, eles não têm afinidade com a água, e aí eles ficam escondidos dentro da proteína para que a proteína continue solúvel em água. E os grupos sulfidrila, né, que é o grupo aqui do SH, da cisteína, do aminoácido cisteína, interagem entre si, formando pontes de enxofre. E aí, quando os grupos sulfidrilas, o SH, se liga com o SH, formam uma ponte de enxofre, e aí eles ficam sem carga também. E aí, gente, falando da estrutura das proteínas, são 4 tipos de proteínas que a gente encontra aí na natureza, e pode ser que elas estejam dentro de todas elas, né? Ou pode ser que elas façam parte de uma só estrutura. Então, nós temos a primeira estrutura, que é a estrutura primária. A estrutura primária é como se ela fosse um colarzinho de pérolas. Cada bolinha colorida dessa aqui é um aminoácido diferente, e eles estão posicionados, ligados um ao outro, sequencialmente, né? Então, a estrutura primária é quando a gente quer saber a sequência dos aminoácidos ligados um com o outro. Eu não tenho um colar de pérola aqui, sabe? Eu tenho esse colar aqui de bolinha, e é como se fosse uma bolinha, essas bolinhas aqui grudadas umas às outras, cada bolinha dessa um aminoácido, e essa aqui seria a estrutura primária. Essa estrutura, ela é linear, ou seja, ela é uma linha, né? Um cordão que pode ser feito um zigue-zague dele aqui, como está demonstrado na figura. Mas se eu desmembrar ela, se eu esticar ela, ela vira um cordão. E a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos. A estrutura secundária é essa estrutura primária, que em algum momento ela forma um espiral. Então, ela está ali, assim, retinha. Daqui a pouco ela começa a se enrolar. Daqui a pouco ela vira retinha de novo. Ou ela pode fazer uma estrutura de flechas também. A estrutura terciária, ela se dobra. Então, é isso aqui, ó. É a proteína primária e a secundária, que está aqui no meio em algum momento. Ela pega e faz isso aqui, ó, se dobra. Isso aqui é a proteína terciária, tá? Então, é a estrutura terciária, na verdade. Então, eu tenho os mesmos aminoácidos que eu tinha ali na estrutura primária, só que ela está se reorganizando de uma forma que talvez tenha uma parte dela aqui que está no formato da estrutura secundária, mas ela está aqui, ó, toda emboladinha. Por isso que a digestão de proteína às vezes é difícil, tá, gente? Precisa desembolar esse negocinho aqui para transformar ela assim e fazer a separação dos aminoácidos. Por que ela se embola dessa forma? Para colocar os aminoácidos, os resíduos dos aminoácidos que são apolares para dentro desse bolo, e a parte que fica para fora são os resíduos dos aminoácidos polares que fazem ela ficar solúvel em água.
E a estrutura quaternária é uma proteína que mesmo que ela se dobrou assim na estrutura terciária, ela ainda não conseguiu esconder tudo que ela tem de apolar aqui. Aí ela pega uma outra proteína e se junta para esconder no meio delas. Eu tenho duas proteínas terciárias aqui que são as minhas mãos. Aí elas se juntam porque essa parte aqui é apolar, essa aqui é apolar, elas se juntam e deixam a parte polar para fora. Então a estrutura quaternária, ai meu Deus, agora não sei o que falar. Aqui está escrito quaternária, mas eu acho que é quaternária. Essa estrutura, ela vai ser a união de várias estruturas terciárias. Pode ser 2, 3, 4 estruturas terciárias da proteína. Por isso que são moléculas grandes, né? Aí vamos falar especificamente da estrutura primária primeiro. Então, uma sequência linear na qual os aminoácidos constituintes são covalentemente ligados por meio de ligações peptídicas. Isso toda proteína é, tá? Então, uma ligação covalente, um aminoácido ligado a outro aminoácido, e essa ligação que está aqui no meio é o que a gente chama de ligação peptídica. A extremidade do grupo alfa-amino livre é conhecida como N-terminal, e a com o grupo alfa-C carboxílica livre é conhecida como C-terminal. Então, aqui eu tenho a C-terminal, aqui eu tenho a N-terminal, e a C-terminal se liga a N-terminal. O comprimento da cadeia, que a gente chama de N, né? E a sequência na qual os resíduos N estão ligados determina as propriedades fisicoquímicas, estruturais, biológicas e as funções da proteína. Aqui é o que a gente estava falando lá da história do do colágeno. Então, quando a gente ingeriu o colágeno, ele era colágeno, mas quando ele foi digerido e ele vai ser transformado em outra coisa, ele vai ser transformado naquilo que o meu organismo vai precisar. Então, ele vai se tornar uma outra proteína, talvez, pode até ser que se torne colágeno, mas ele pode se tornar tantas outras proteínas, e o que vai determinar que ele seja essa outra proteína é a sequência dos aminoácidos, a sequência dos resíduos dos aminoácidos. A estrutura secundária, então, dá uma olhada aqui, é a estrutura primária, que se dobra fazendo pontes de hidrogênio entre os resíduos dos aminoácidos, aqui, ó, fazendo pontes de hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, ela se dobra, que ela parece que ela é uma fita em forma de hélice. Tá? Então, ela refere-se ao arranjo espacial periódico dos resíduos dos aminoácidos em alguns segmentos da cadeia polipeptídica. E as estruturas helicoidais são formadas quando os ângulos... Ixi, agora eu não sei que ângulo que é esse, minha gente. Talvez esse aqui seja o φ, e talvez esse aqui eu não tenho a mínima ideia. Mas os ângulos greguinhos aqui, gregos, de resíduos consecutivos de aminoácidos são torcidos para alcançar o mesmo conjunto de valores. Então, a cada intervalo específico, o resíduo se dobra e se liga por ponte de hidrogênio quando ele se dobra. E aí passa mais uma sequência de aminoácidos e na mesma proporção ali, outro resíduo se dobra, formando realmente uma hélice bem bonitinha. Cada sequência de grupo NH, né, é ligada por ponte de hidrogênio ao grupo C-O, do quarto resíduo precedente. Então, é aminoácido, 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 aminoácido. Esse quarto vai se ligar vai fazer uma ponte de hidrogênio com o primeiro. Daí, desse primeiro vai sair aminoácido, 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 que vai fazer uma ponte de hidrogênio com o quarto. Aminoácido, 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 que vai fazer uma ponte de hidrogênio com o oitavo. E assim por diante. E ele vai formando essa estrutura em hélice. E uma das metades da superfície da hélice é ocupada por resíduos hidrofóbicos e a outra por resíduos hidrofílicos. Então, um lado, normalmente dentro dessa hélice, né, como se fosse um canudinho ali dentro, estão os hidrofóbicos, né, que não gostam de água.
A estrutura terciária, dá uma olhada aqui, ó, gente. É como se dentro desse laranja aqui eu tenho a estrutura primária, linear, e aqui eu tenho a estrutura secundária. Então, em algumas seções da estrutura primária, eu tenho a estrutura secundária. Então, não é que as proteínas, elas são ou tem a estrutura primária, ou tem a secundária, ou tem a terciária. Na verdade, a maior parte das proteínas, ela está ali dentro da estrutura terciária. Só que a estrutura terciária comporta a estrutura primária e a estrutura secundária também. Então, a estrutura terciária é o arranjo espacial atingido quando a cadeia linear da proteína, com segmentos de estrutura secundária, dobram-se ainda mais em uma forma compacta tridimensional. A maioria dos resíduos hidrofóbicos ficam no interior da estrutura proteica, afastando-se do ambiente aquoso, e a maioria dos resíduos hidrofílicos, em especial os resíduos carregados, se arranjam na interface proteína-água. É aquilo que eu falei, ó. Tá aqui, estrutura primária, aí um segmento dela se enrola aqui em hélice, e aí quando ela vai se tornar uma estrutura terciária, ela faz isso aqui, vira isso aqui, e a parte hidrofóbica vai para dentro, fica aqui dentro, e a parte hidrofílica fica aqui fora. E a estrutura quaternária é a junção de proteínas dentro da estrutura terciária, de uma forma que elas escondam a sua parte carregada que tem carga. Então, é o arranjo espacial de uma proteína quando ela contém mais de uma cadeia polipeptídica. Então, assim, o que é a cadeia polipeptídica? A cadeia que tem aminoácidos ligados entre si por ligação peptídica. Então, quando é uma proteína na estrutura primária, secundária e terciária, é uma cadeia polipeptídica. Quando eu tenho a estrutura quaternária, eu vou pegar várias cadeias polipeptídicas para formar um grupo, que é a estrutura quaternária. Então, pode ser composto de subunidades proteicas, que são os monômeros, né? Que são iguais, homogêneos, ou diferentes heterogêneos. Então, vamos dizer que eu tenho uma caseína aqui, na minha estrutura terciária, eu tenho uma caseína. Se eu tiver uma estrutura quaternária de 2 caseínas ou 3 caseínas aqui, eu tenho o que a gente chama de monômero. É uma estrutura quaternária composta somente de um tipo de proteína. Mas eu posso também ter as unidades proteicas de mais de um tipo de proteína. Então, posso ter a caseína e a imunoglobulina, por exemplo. Ou a caseína e a miosina. E aí ela pode formar uma estrutura quaternária com uma cadeia de caseína, uma cadeia de miosina. E aí são as heterogêneas. A formação da estrutura quaternária é impelida principalmente pela necessidade termodinâmica de inserir as superfícies hidrofóbicas expostas das subunidades. Então, mesmo que ela se fechou em estrutura terciária e se a proteína ainda ficou com uma superfície hidrofóbica aparecendo em alguma parte dessa cadeia, ela se junta com outras estruturas para colocar essa estrutura hidrofóbica aqui dentro. Ela vai ficar aqui no meio, essa estrutura hidrofóbica. Enquanto que a parte aqui de fora vai ter caráter hidrofílico. E quando o conteúdo de aminoácidos hidrofóbicos de uma proteína for maior do que 30%, será fisicamente impossível formar uma estrutura terciária para encobrir todos os resíduos não polares. Então, quando eu tenho mais de 30% de aminoácidos hidrofóbicos na proteína, com certeza a proteína vai formar uma estrutura quaternária. E aí a estrutura quaternária, ela pode ser dímero, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho a minha parte hidrofóbica só aqui, juntando 2 dessa, eu coloco a parte hidrofóbica no meio e aí mantenho a solubilidade da proteína. Agora, se eu tenho esse tipo aqui de localização da minha parte hidrofóbica, aí eu tenho que juntar 4 proteínas, que
a gente chama de tetrâmero, né? Dímero 2 e tetrâmero 4.